Sobre o mar, o firmamento está repleto de formas vaporosas. A chuva miudinha apoderou-se da Ilha Verde, onde a fragrância das flores torna o inverno em primavera e a exuberância e a frescura transformam o verão em outono. O toque dos sinos morre mergulhando na praia. As sombras das velas flutuam doidejando desordenadamente como gaivotas. Tal paisagem excede a de Siusiong. Quem há que não se debruça à janela para admirar ao longe? Há muito, muito tempo que já ninguém se debruça por aqui das janelas para contemplar ao longe a Ilha Verde. Isto porque, de facto, a Ilha Verde desapareceu das vistas há mais de um século. A Ilha Verde estava situada no que se pode chamar Terra de Ninguém, ou seja, não era nem chinesa nem portuguesa. Legalmente, era dos padres da Companhia de Jesus, mas mais do que tudo era um pomo de discórdia entre Portugal e a China, que nunca conseguiram acordar numa delimitação territorial de Macau. A situação agravou-se quando, em 1707, o cardeal francês Charles Maillard de Tournon, no auge da questão dos ritos, escolheu o convento que aqui existia como quartel-general da luta que liderava contra a alegada heresia dos jesuítas na China. Em 1634 chegaram os dominicanos e quando os dominicanos viram os chineses bater a cabeça aos defuntos, disseram, isto é superstição, não pode ser. Então levanta-se uma questão tremenda entre os dominicanos a reprovar os ritos chineses e os jesuítas a defender os ritos chineses. E escreveram-se mais de 200 livros a favor e contra os ritos. A questão estava tão acesa, foi levada a Roma. E o Papa nomeou o patriarca de Antioquia, Charles Maillard de Tournon, um francês novo, de 34 anos de idade, para vir decidir esta questão. Um homem que nunca tinha estado na China, que nada conhecia da China, sanguíneo, e veio para aqui e quando chegou a Macau não quis entrar em Macau porque era território português e foi a desembarcar na Ilha Verde, que pertencia aos jesuítas. Dali começou logo o mal-entendido. E então ele foi para Pequim e teve uma entrevista com o imperador, que era Kang He, que é dos maiores imperadores da China, um homem muito culto, e sobre essa questão dos ritos. E o imperador escreveu no quadro um caráter chinês e disse, o senhor é capaz de ler isto? Não. Então o senhor vem-nos ensinar a nós, chineses, o que é que nós devemos fazer na nossa terra quando o senhor nem sabe uma letra de chinês. Suponhamos que nós íamos para a Europa a ensinar aos europeus o que é que deviam fazer, o que é que deviam praticar na sua religião. Ele não soube responder, mas respondeu vingando-se, publicando um decreto contra os ritos chineses. Quer dizer, qualquer missionário que permitisse os ritos chineses era excomungado. E o imperador respondeu imediatamente, qualquer missionário que não permitisse os ritos chineses era expulso da China. E assim, os missionários estavam entre a bigorna e o martelo. De um lado, excomungados pelo Papa. Do outro lado, excomungados por não poderem, por permitirem, expulsos da China por permitirem os ritos chineses. E então, Macau encheu-se de missionários, ficou completamente cheio de missionários. E o patriarca Tournon foi também expulso para Macau com ordens do imperador Kang He ao governo português de prender este homem e de não deixar fazer distúrbio nenhum em Macau. Ele não obedeceu. Ele ficou numa casa na Barra, perto do Pagode da Barra. Ficou ali numa casa grande, a casa talvez uma das melhores, se não a melhor de Macau, foi destinada para ele. E ele então chamava os superiores das várias ordens religiosas. Chamou
o provincial dos jesuítas e disse-lhe: você tem de obedecer ao decreto contra os ritos chineses. E ele respondeu: não, eu estou debaixo da obediência do patriarca do arcebispo de Goa e não posso fazer isso. Você é excomungado, excomungado, excomungado. Bem, e ele então está bem. Ao sair, o patriarca tirou-lhe a romeira, e ele seguiu. Chamou outro, fazia a mesma coisa. E então o governador, vendo isso, disse: não, isto é preciso. Mais. Ele saía e punha decretos contra os ritos nas várias igrejas de Macau. Pôs em Santo Agostinho, e os agostinianos seguiram o partido dele e repicaram os sinos quando ele apareceu. Os dominicanos também eram do partido dele, e ele então colou o decreto contra os ritos nestas igrejas todas, que causou a perturbação geral em Macau. Ordens religiosas umas contra as outras. O governador então, que era um homem, Diogo Pinho Teixeira, um homem às direitas, disse que não pode continuar assim. E pôs guarda à porta da casa para não deixar nem sair, nem entrar ninguém. E então, daqui a dizerem que os portugueses prenderam o patriarca. Prenderam o patriarca. Não prenderam coisa nenhuma. Foi apenas uma prevenção para ele não continuar a perturbar a ordem em Macau. Depois, ele continuou, não se emendou, continuou nessa coisa toda e morreu em junho de 1710, nessa casa. Daqui vem que todas as histórias se referem ao patriarca de Antioquia, dizem que os portugueses mataram o patriarca, puseram numa cadeia e que morreu na cadeia. Não foi cadeia nenhuma, foi em sua casa. E a sua casa era de tal ordem que ele chegou a consagrar um bispo na sua casa, com assistência dos padres e tudo isso. Não houve violência nenhuma contra o patriarca. Findo este episódio infeliz da evangelização da China, a paz voltou à Ilha Verde. Mas o contencioso com a China, que a considerava como um território seu, continuou. Uma situação que dava sempre pretexto a conflitos, principalmente no que tocava à navegação no Porto Interior. Isto até que, em finais do século XIX, o governador custódio Miguel de Borja decidiu acabar com a questão de uma vez por todas. O governador Borja queria serviço da ilha para recreio dos habitantes de Macau. E então chamava-lhe aquilo La Presqu'île, dizia ele. E começou a fazer um istmo de Macau para lá. Quem governava Macau era um bispo dos mais fortes e corajosos de Macau. Era o bispo António Joaquim de Medeiros. O bispo viu aquilo, deixou continuar o istmo, e quando estava quase a chegar à Ilha Verde, ele mandou cercar a Ilha Verde do muro que ainda hoje está lá, cercou a Ilha Verde do muro, uma porta, e levou a chave para o seminário. E então mandou-lhe dizer: o Sr. Governador, quando quiser usar a Ilha Verde, peça a chave ao reitor do seminário, porque a Ilha Verde pertence-nos a nós. Mas é que o pobre governador ficou desapontado, mas Macau lucrou com o istmo que atualmente ainda existe entre Macau e a Ilha Verde. Para o turista distraído é muito difícil hoje imaginar que isto alguma vez tenha sido uma ilha inserida que está na área urbana da cidade. Mas é verdade, já foi uma ilha e já foi verde. Ali em cima havia um convento, ainda resta parte dele. Havia sinos,
e torres e os sinos tocavam e o lirismo acentuava-se em toda esta área e os grandes poetas chineses chegaram a cantar a Ilha Verde.